Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Hoje nós vamos falar sobre a lei e os profetas, ou Jesus e o Velho Testamento, né? Louvado seja Deus. Quem já está com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então aqui nós estamos vendo que Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus é cumprir todo o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é contado com a lei de Moisés e os profetas, né? Então Jesus ele veio cumprir. Havia aqui como não cuideis vós que vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Então havia o quê? Um levante, né? Como sempre houve no ministério terreno de Jesus, né? Sempre houve. Ali havia um questionamento, porque Jesus ele não passou por nenhuma escola de rabinos, né? Sendo que, segundo a lei dos israelitas, só quem podia ensinar era o doutor da lei, os escribas, aqueles rabinos que passavam a vida toda estudando as escrituras, eles poderiam ensinar. Jesus não passou por nenhuma dessas escolas de rabino, e no entanto, ele ensinava a palavra de Deus de uma forma tão tremenda que no último versículo desse Sermão do Monte, que é o capítulo 7, o versículo 28, por exemplo, diz assim: e concluindo este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, havia sobre Jesus uma unção poderosa, que ele ensinava com autoridade, com propriedade, porque ele veio cumprir. O Velho Testamento anunciava Cristo e o Messias enviado, e no Novo Testamento ele, como Messias, veio cumprir as Escrituras, tanto principalmente no Evangelho de Mateus, quase todo o Evangelho, todas as palavras que Jesus fazia, tudo que saía dele, tudo era cumprindo as Escrituras, cumprindo a lei, cumprindo os profetas. A gente vê as Escrituras sendo citadas em todo o Novo Testamento. Como eu disse, principalmente o Evangelho de Mateus cita demais o Velho Testamento. Tudo que Jesus falou, tudo que ele fez, eles dão uma referência falando dele no Velho Testamento. A carta aos Hebreus, por exemplo, se a gente ler, a gente vai ver que é totalmente o cumprimento do Velho Testamento, né? Então Jesus diz aqui: não cuideis vós que vim destruir a lei e os profetas. Não, eu não vim anular, mas sim cumprir. Então Jesus está dizendo aqui que ele veio cumprir. Então ele tinha o quê? A missão de cumprir toda a lei e todos os profetas. Ou seja, todo o Velho Testamento Jesus cumpriu. Agora nós vamos ver alguns versículos que dão base nesse primeiro tópico nosso aqui. Lucas 16, versículo 16 e 17. Os irmãos que puderem acompanhar, está escrito assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então veja aqui, a minha versão aqui está escrito como um J ou tio, mas algumas está escrito o I. O I no hebraico é a menorzinha letra, é como se fosse uma vírgulazinha. Porque o que nós aprendemos
aprendemos aqui em todo o Sermão do Monte até agora, das bem-aventuranças, é o que é? Tratando do homem interior. Mas nós vamos hoje ver a lei. A maior parte dela já foi cumprida até a cruz. E depois o Senhor trouxe para nós a lei moral. Nós vamos entrar nisso, mas antes vamos ainda ler. Lucas 24, 44. Disse-lhes, Jesus falou, disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos, né? Então veja que aqui Jesus, nos últimos momentos do ministério dele, quando ele deu instrução para os discípulos, que já estavam sendo assunto ao céu, ele diz aqui que tudo que estava escrito sobre ele cumpriu. Tudo que estava escrito ele cumpriu. E ele então assopra o Espírito Santo sobre os discípulos e o entendimento deles abriram para entender a Escritura. Ainda em Atos, né, capítulo 13, isso aqui é algo, aqui está falando do cumprimento de Jesus, mas em Atos 13, quando eles estão na sinagoga e o líder da sinagoga oferece a palavra a Paulo, e Paulo levanta e começa em discurso, ele narra todo o Velho Testamento. Por isso que eu já falei aqui, já falei algumas vezes, quer entender o Velho Testamento, estude o livro de Atos, porque todos, tanto Pedro, como Estevão, como Paulo, eles fazem um discurso narrando a linhagem de todo Israel até chegar em Jesus. Aí, quando chega em Jesus, eles começam a pregar Jesus Cristo, a salvação de Jesus. Então, quem entendeu o Velho Testamento, estuda o livro de Atos, que ali começa, né, desde o começo, todos eles que vão trazer um discurso, eles começam a narrar e vai narrando tudo, vai passando por todas as etapas, desde Abraão, vai passando por todas as etapas até chegar na pessoa de Jesus. E aqui não é diferente com Paulo. Paulo, ele começou narrando as Escrituras, e quando chegou no momento que ele atacou, que sempre ele vem trazendo, ele ataca aqueles que mataram Jesus, né? Ele diz assim, ele fala assim, por não terem o conhecido, os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, havendo-lhes cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Aqui está falando de dois cumprimentos. Paulo está falando do lado de quem matou Jesus, né? Que também a morte dele, aqueles que levaram Jesus, que traíram, que levaram Jesus, tudo isso também foi cumprimento do Velho Testamento, cumprimento da lei e dos profetas, que tudo estava escrito sobre ele. Louvado seja Deus. Então, por isso aqui, agora nós vamos falar sobre a lei. A lei no Velho Testamento, ela era contada com 3 porções. A porção criminal, a porção judicial e a porção moral. Na porção criminal, ou seja, na judicial, vou falar primeiro, era a legislação dada por Deus para a nação, indicando como deveria se conduzir em relação ao seu próximo. Então veja, o que é a legislação? Todos nós sabemos que a legislação é o conjunto de leis e regras de um país, né, que é dada para a organização da sociedade, né? Então, por isso que essa legislação foi dada lá pela lei, através de Deus, através de Moisés, né? Deus deu através de Moisés. Então, essa lei judicial era a legislação do Velho Testamento, né? E a lei criminal é aquela, os sacrifícios, os holocaustos, os ritos, né? Tudo isso Jesus cumpriu cabalmente na cruz do Calvário. Tudo isso foi cumprido na cruz. Lembra que lá todos os sacrifícios eram levados no templo, tinha o altar do holocausto, onde sacrificavam os animais para
cobrir os pecados do povo, porque o povo, se não cobrisse os pecados, eles morreriam. Então, por isso, essa lei criminal que é levada até o tabernáculo, né, que ali foi cumprido cabalmente na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele cumpriu o tabernáculo. Aquilo que era a imagem, a figura de Cristo, ele cumpriu na cruz do Calvário. Ele pessoalmente cumpriu, porque ali, quando ele cumpriu, ele estava ali cumprindo o altar do holocausto, a bacia que lava para entrar no santo lugar. Ali no santo lugar tinha a mesa da proposição, também simbolizando o próprio corpo de Cristo. Tinha o candelabro, que é a luz de Cristo. Tinha o altar do incenso. E depois do altar do incenso tinha aqui uma cortina que entrava para o santo lugar santíssimo, onde estava o quê? A arca representando a santidade e a presença de Deus. E quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, aquela cortina de separação ali foi rasgada do alto para baixo. Não foi de baixo para cima, mas do alto para baixo. Dando o quê? Dando livre acesso, porque Cristo, quando ele morre, ele dá livre acesso para os seus seguidores a entrar no Santo do Santo, que é a ter acesso ao poder de Deus. Então, tanto o judicial como o criminal cabalmente foi cumprido na pessoa de Cristo. Resta então a lei moral. A lei moral é o quê? No Velho Testamento é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele foi colocado para que o povo tivesse então cumprido, tinha comunhão com Deus e com o próximo. Quem cumpriu os 10 mandamentos não feria nem a Deus, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e tem os outros mandamentos. E Jesus, quando veio, ele nos colocou nos braços da lei moral. Só que essa lei moral agora, ela não é mais através de sacrifício e de ordenança, ela agora é através do amar a Deus e amar o próximo, através do amor. E agora, através desse amor, Deus, então, essa nova, não é nova, mas essa versão que agora nós temos falado muito sobre isso desde o nosso primeiro estudo, que é o amor de Deus tratando diretamente conosco, como pessoa, né? Então, por isso que nós estamos nessa lei moral, ela permanece, essa legislação do reino de Deus, que é o homem tratando do seu interior e vivendo a lei do amor de Deus, de dentro para fora, para depois ser experimentado. Então, por isso, qual foi quando Jesus disse, nós vamos ler, todos conhecem de cor, mas eu gosto de trazer a palavra para ela trazer uma nova realidade para o nosso entendimento. Certo discípulo, né, falando do certo fariseu, né, que era um doutor da lei, mestre da lei, professor da lei, né, diz assim, Mateus capítulo 22, vou ler do 34 até o 40, porque aqui é algo assim, todos conhecem isso aqui. O resumo a lei moral resumiu em 2 mandamentos apenas, né? Mas o fariseu chegou para Jesus e disse assim, esse doutor ali, ouvindo o que eles fizeram, emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Esse homem aqui sabia, entendia, conhecia a lei, ele era mestre, ele era doutor da lei, ele era aquele que estava nas sinagogas ensinando todos os sábados, né? A lei para os judeus, né? Então diz assim, 37, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está entendendo aqui? Então veja que Jesus agora, entenda, nós não podemos esquecer que a lei judicial e a criminal, essa não conta, essa foi cumprida na cruz de Cristo. Não há mais sacrifícios hoje, porque Cristo é o nosso sacrifício. Mas nós estamos nos braços da lei moral, não na condição dos 10 mandamentos mais, mas na condição desses dois mandamentos que cobrem todos os 10 mandamentos, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Porque quem ama jamais vai fazer algo que vai infringir a lei de Deus. Por isso aqui está dizendo no 40, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos cumpre toda a lei moral do Antigo Testamento. Toda a lei moral. Agora, algo interessante que Marcos, nesse mesmo texto, esse mesmo doutor da lei aqui falando, Marcos relata com uma profundidade um pouquinho diferente. Veja que esse doutor da lei diz, e o escriba que ele diz, muito bem, mestre, falando com Jesus, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. O que ele está dizendo aqui? Você pode conferir lá em Deuteronômio 4:35, que ele citou a lei para Jesus, ele tinha conhecimento, né? Versículo 33 diz assim, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Citou os profetas, citou Oséias 6:6, né? Lá no Oséias 6 diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Então veja que esse doutor da lei, ele citou tanto a lei que está lá em Deuteronômio 4:35, que está dizendo, quando Moisés está exortando o povo a obedecer a lei de Deus, ele cita que só há um Deus, não há outro além dele, nesse versículo. Então esse doutor da lei aqui, ele citou para Jesus tanto a lei como os profetas, porque ele era um conhecedor, né, citando para Jesus. Veja o que Jesus disse para eles. E disse Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não está longe do reino de Deus. Ele estava ali querendo pegar Jesus, mas ele mostrou o conhecimento da lei e dos profetas para Jesus, e Jesus responde para ele que não está longe dele o reino de Deus, porque só falta ele crer naquele que é a lei dos profetas, aquele que veio cumprir, que é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi cultuado no passado como figura invisível, hoje estava presente ali falando com ele. É por isso que Jesus responde para ele, não está longe de ti o reino de Deus, porque ele já conhecia tudo, reconhece todas as coisas, mas falta reconhecer o verdadeiro que é o Cristo que estava. Aqui Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19, 24 ao 29. Gálatas fica depois de 2 aos Coríntios e antes da carta de Paulo aos Efésios. Vamos, diz assim no versículo 3:19. Logo, para que a lei, Paulo está aqui questionando, né? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha aqui. Por que a lei existiu no passado? Porque antes da lei, o pecado não era imputado, porque o povo errava, porém não era taxado deles como pecado, não tinha conhecimento. Mas vindo a lei informa, isso é errado. Então, através da lei, foi imputado o pecado sobre os homens, né? E Paulo está dizendo aqui que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse
feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Esse medianeiro é Jesus Cristo. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de mestre, de professor. Então a lei nos serviu de professor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aí agora já não é mais pela obra, as obras da lei, o sacrifício, todas aquelas coisas, aquelas ordenanças do passado. Agora é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas quem nos trouxe até Cristo foi a própria lei, a lei que nos trouxe. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do mestre, do aio, ou seja, da lei, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Eu, quando estou dando um batismo, esse batismo que está falando aqui não é a imersão, é aquele batismo para dentro do corpo de Cristo. Porque quando nós confessamos o Senhor, nós adentramos, nós somos o quê? Chamados cristãos. Então, quando a gente recebe o nome, diz que foi batizado com aquele nome. Então, nós somos aqui batizados na pessoa de Cristo. Por isso, nós fazemos agora parte do corpo de Cristo. Versículo 28 diz assim: nisto não há judeus, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, um no próprio corpo de Cristo. Nós, igreja do Senhor, o povo de Deus, está um, nós somos um no corpo de Cristo, por isso nós formamos o corpo de Jesus, né? Versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Agora, a lei veio através de Moisés bem depois, 430 anos depois de Abraão, né? Agora aqui nós vamos voltar ao quê? O estado da fé de Abraão. Que Abraão, ele não viveu no tempo da lei, ele viveu no tempo da fé. Então, a graça de Deus sobre ele. A diferença é que Israel era tido como um povo inteiro, como uma nação. Embora eu quero explicar isso daqui a pouquinho, que nação era a nação do povo de Israel. Mas quando no Velho Testamento fala o Deus de Israel, ele não estava falando, ele estava falando dos descendentes de Isaac e Jacó. Quem foi que recebeu o nome de Israel? Não foi Jacó? Então, quando Deus se refere ao Deus de Israel, nesse período aqui, não está falando de país, porque país mesmo só veio ser agora, no século passado, em 1948, que ele conseguiu ter o direito de ser um país aos olhos das nações. Todo o tempo que Israel existiu, todo o tempo ele era o povo de Deus, a nação de Deus, para o israelita e para o próprio Deus, ali era uma nação, mas não era reconhecido por nenhuma nação estrangeira, porque para eles, sabe por que existe tantas guerras? Toda a vida houve guerra, porque aquilo que é de Deus é invisível. Só quem vive, só a igreja, o povo que tem conhecimento sabe, mas os ímpios, as nações estrangeiras, eles sempre teve o povo de Israel como ladrão, roubaram a terra deles. Eles não vão entender o mistério de Deus. Quem entende somos nós que somos descendentes, né, de Deus, né? Conhecemos a promessa que ele fez aos filhos de Israel, mas as guerras sempre existiram porque eles nunca admitiram que para eles, os israelitas, roubaram deles a terra, mataram e empossaram a terra. Só que nós sabemos que quem tirou aquele povo, quem guerreou aquelas guerras foi o próprio Deus. Mas só quem sabe disso é a nação santa de Israel, o povo de Israel, né? Então
aos olhos das nações, só foi reconhecida em 1948, século passado agora, né? Então, no século XX, nós estamos no XXI. Então, veja que, olha o tamanhozinho do tempo. Ainda falando nisso, né, eu posso até completar, que a mesma coisa acontece com a Jerusalém. Jerusalém é a capital hoje. Hoje é a capital reconhecida, mas toda a vida. Só que Jerusalém, ela já estava lá no coração de Deus. Lembra de Melquisedeque, quando ele veio chamado Salém, né? Quer dizer, paz e justiça, que ele era rei de Salém. Já era uma junção do nome de Jerusalém. Jerusalém no hebraico deixa eu ver se eu consigo me lembrar, Yerushalem, que vem o quê? Vem da palavra Yeshua, todo mundo sabe que é o nome original de Jesus, o nome hebraico, né? Então Jerusalém pega o nome de Jesus, que Yeshua significa salvar ou salvação, e Shalem quer dizer paz, que vem de Shalom, da raiz de Shalom, paz e também justiça, porque essas duas palavras elas estão na mesma junção, né? Por isso que lá no Gênesis 14 é chamado o rei de Salém, que é rei de justiça, né? Mas a verdadeira Yerushalem, Shalom, fala hebraico, claro, mas essa palavra que dobra um pouco ali, quer dizer que salvação e paz, e justiça, que está junto. Então, agora, hoje, quem perguntar o significado de Jerusalém na nossa língua, está pegando o quê? Parte do nome de Jesus e levando para o Lém, que vem do Shalom, que vem de paz. Então, lá é tido como um lugar de paz, né? Que é o nome de Jerusalém. Mas, para dizer que Jerusalém, quando foi que Jerusalém foi conquistada? Davi conquistou Jerusalém. Ela já existia, né? Rei Melquisedeque, que eu acabei de falar. Mas quem conquistou Jerusalém? Que ela estava no poder dos jebuseus, que chamavam Jebus. Aí Davi conquistou Jerusalém e botou o centro do seu governo em Jerusalém, aqui chamado, né, a fortaleza de Sião, né, que estava no poder de Jebus. Aí passou para Davi, conquistou e colocou o seu governo em Jerusalém. Ele recebeu o seu nome de Jerusalém. E de lá sempre foi a capital, paz de Deus, mas não reconhecido pelas nações. Somente agora, finalzinho de 2017, que leu o edito, eu até tinha escrito para vocês, mas eu deixo passear ali para mim, as palavras do Donald Trump, que ele falou assim, gente, as palavras tão bonitas que ele falou no edito, que foi finalzinho de 2017, mas os trâmites, quando ele transferiu a embaixada americana que estava em Tel Aviv, né, levou para Jerusalém. Aí, você lembra da época? Quem não lembra disso aqui? Houve um movimento tão grande das nações para impedir os árabes, todo mundo, para tentar impedir, mas ele foi ali porque Deus estava no controle. Então, só agora que pelas nações de Jerusalém, 70 anos depois que conseguiu ser chamado de país, 70 anos depois é que veio poder ser chamado Jerusalém verdadeiramente de capital, que as nações agora têm que reconhecer que Jerusalém é capital de Israel, mas até então não era reconhecido. Então, por isso que eu falo, as coisas de Deus não é invisível, só pela fé quem crê. Só quem crê. Aqui nesse texto nós estamos falando, nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então agora nós estamos o quê? A lei agora das ordenanças não faz mais parte da nossa vida, mas agora nós estamos dentro nos braços da lei moral, da lei da fé e do amor em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 8, versículo 10 em diante diz assim: aqui nós estamos falando o quê? A promessa que
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O que ele está dizendo? A lei de Deus agora não precisa mais ir para a sinagoga, ouvir os profetas, ouvir a lei de Moisés, o Pentateuco, e ouvir alguém ensinando. Agora Deus colocou no nosso entendimento. O Espírito de Deus é que abre o nosso entendimento, e não importa, seja um menor até o maior, vai compreender. Todos compreendem a palavra de Deus, porque a revelação não vem mais de um professor. Eu estou aqui falando, a única coisa que eu estou servindo aqui é abrir o intelecto de cada um, mas eu não estou ensinando, porque quem está abrindo o entendimento de vocês é o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus que nos abre o entendimento. Agora, precisamos de alguém falar? Precisa. Por quê? Porque eu, para me entender tudo que eu estou falando aqui, eu tive que ouvir outros. Eu tive que ouvir outros, colher informação de livro, abrir o meu intelecto. Embora eu não vou copiar a fala dele, que às vezes eu não nem concordo com o entendimento que ele teve, mas Deus, o Espírito de Deus, me abre o meu intelecto para que eu compreenda o que está sendo dito. Mas é preciso ouvir e é preciso ler para entender, né? E aqui o Senhor já colocou essa lei moral, né? Que antigamente era todos aqueles 10 mandamentos, que é difícil, nós vamos ver, seguir nos próximos estudos, como é difícil cumprir a lei através dos 10 mandamentos, porque como eu estava falando, nós estamos agora na descendência de Abraão, porque Abraão, quando foi levantado, nós tivemos a aula passada sobre a luz, não foi? Então, Abraão, ele não foi só uma lâmpada, ele foi um poste, porque Deus levantou ele e colocou ele como um poste bem alto, e toda a sua descendência, toda aquela nação que tornou tão numerosa, eles se conduziu no caminho de Deus através do poste de Abraão, depois do poste de Isaac, depois do poste de Israel, que é Jacó, né? Veja que todo o Velho Testamento, quantos anos passou até chegar nele? Eu falei antes agora, 400 e tantos anos, né? Então veja que esses anos todinho, esse poste que iluminava, trazia a luz de Cristo, da palavra de Deus, estava em uma só pessoa. Agora nós, como nós vimos na aula passada, nós não somos, já não tem mais um poste, nós somos a lâmpada do Senhor na terra. Nós somos a luz, nós que conduzimos a presença de Cristo na terra. Então, por isso é que os antigos da promessa não se perderam no caminho. Lê Hebreus 11. Você vai ver a galeria, né, os postes iluminando. Uma pessoa iluminando a nação, né? Então, agora nós somos privilegiados, porque esse conhecimento está dentro de nós. E é por isso que nós tornamos a lâmpada, a luz do mundo, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero ainda ler, vamos lá em Ezequiel 36, falando dessa promessa. Esse texto de Hebreus aqui, ele é citado também em Jeremias 31. Mas Ezequiel também tem uma informação muito forte. Ezequiel 36, versículos 25, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos filhos e vos darei um coração novo, olha só, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observais. Estatuto
estatutos. O que é o estatuto? Qual é o nosso estatuto? É a própria palavra de Deus. Estatuto é aquele documento legal que estabelece regras e regulamentos de uma empresa, de uma igreja, do reino de Deus. O nosso estatuto do reino de Deus, o conjunto legal de Deus estabelecido, as regras para entrar no reino de Deus, está em toda a Bíblia Sagrada. Então, toda a palavra de Deus é um estatuto para nós. Estatuto tem que ser observado. E juízo, aqui está falando de juízo. Juízo o quê? É o ato de avaliar e julgar, ou tornar uma decisão com base em critérios de informações disponíveis. Então, nós temos as informações disponíveis, temos o estatuto e todas as informações disponíveis em toda a legislação, que é o conjunto de leis que regulamenta esse caminho para estar com Cristo no reino de Deus. Então veja que tudo isso nós temos, e o Senhor Jesus, Ele nos ensinou nesse Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, Ele deixou tudo que era da lei do Velho Testamento, Ele deixou aqui para nós. O Sermão do Monte, ele é o nosso estatuto. Estatuto é toda a palavra de Deus, né? Mas ele é principal, porque ali, desde o começo, nós estamos estudando Deus tratando conosco, tirando o nosso eu, colocando a vida dele em nós. E nós, a partir daí, vamos dar frutos, né? Por que Israel, o povo judeu que não aceitaram Jesus, Deus tirou deles o reino. O que está escrito aí em Mateus 21, 43? Eu não coloquei aqui não. Leia aí para mim. Deus tirou o reino de Deus deles e deu para aqueles que vão dar frutos. Porque aí Deus tirou de Israel. Agora Israel não é mais a nação que Deus vai direcionar diretamente. Agora não. Agora é igreja, não é mais grego, não é mais judeu, não é mais servo nem serva. Agora é um povo só. A igreja, o corpo de Cristo. Leia o que está escrito ali. Portanto, eu vos digo: o reino de Deus não será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá receptivos frutos. Está vendo aí? Deus tirou o reino que era para eles e deu ao povo que vai dar frutos. Por isso que nós estamos aqui hoje estudando, porque nós temos que dar frutos. Porque agora Israel lá, embora aquela terra lá é cuidada por Deus, mas aquele povo lá, aquela terra lá não tem nada de santo hoje. Ela só é protegida porque um dia o reino de Deus vai se estabelecer naquele lugar. A Nova Jerusalém, infelizmente, 2 estudos não vêm para o meu canal, porque não foi editado, mas a Nova Jerusalém que vai descer do céu, ela vai descer para aquele lugar, lá vai ser. Eu imagino assim, porque nós vimos, quem pegou o estudo, infelizmente não tem como mais editar ele, mas 2.200 quilômetros tem a Jerusalém Santa. Ela desce do céu e eu imagino aquele cubo de 2.260 quilômetros, que na época que eu estava dando estudo, eu fiz a pesquisa, é como se fosse daqui a Curitiba, atravessa São Paulo, atravessa tudo, é um quadrado, é como se fosse um quadrado ao cubo, e ele então vai descer, e a luz de Cristo, naquela Jerusalém, que é onde vai sair, a sede que vai administrar todo mundo santo, que aí não tem mais essa matéria, é o espiritual, dali vai sair a luz para todas as nações, algo tremendo. Então aquela terra lá é uma terra protegida, mas hoje não tem nada de santo nela, tanto que nem o próprio Cristo eles não receberam, mas vai ser transformada e a Nova Jerusalém vai descer e vai iluminar todas as nações. Por isso aquele lugar ali é santo. Romanos 8, de 1 a 4 diz assim: é a nova vida
debaixo da graça de Deus, ou seja, debaixo da nova lei, a lei moral gravada no nosso coração, né? Segundo o Espírito de santidade e de adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Viu? Como a lei do Espírito de vida de Cristo nos livrou da lei de condenação, da lei da morte. Por isso que a lei criminal que nós falamos, ela foi cumprida cabalmente em Cristo. Hoje não tem necessidade de nenhum tipo de sacrifício para receber a salvação. Hoje é pela fé, essa lei do Espírito, está falando de lei. Então a lei não foi abolida, ela permanece, só que agora, repito, gravada no nosso coração, no nosso entendimento, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei antiga das ordenanças, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na sua carne, para que a justiça da lei, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, o versículo 3 é que vai dar o entendimento dos próximos estudos que nós vamos ver daqui para frente, porque está dizendo assim, porque o que era impossível, a lei das ordenanças lá no passado, visto como estava enferma. Por que estava enferma? Porque o homem, nós vamos ver ali, os antigos diziam assim, mas eu digo assim, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Porque ela estava enferma, o homem colocou a sua própria vontade, sua própria ganância para cumprir a lei. Só que Jesus veio trazer a genuinidade